Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Nós estamos no mês mais diabólico, mais pagão de todos os meses, onde se comemora a festa mais diabólica, mais pagã existente. E eu tenho falado já em alguns vídeos, você pode ver aí na página do Facebook, que não existe nenhuma base bíblica para comemorar o Natal. Não existe. E eu tenho provado, tenho dito, que o Natal é uma festa pagã, já existia pelo menos uns 4.000 anos antes de Jesus. E essa festa foi criada como idolatria. E durante anos e anos e até hoje, ela permanece como uma festa mais diabólica criada pelo diabo, chamada Natal. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar um versículo mandando comemorar o nascimento de Jesus. Nenhuma parte. A Bíblia e o próprio Senhor Jesus manda comemorar a sua morte através da Santa Ceia. É o que as igrejas fazem, 1 ou 2 vezes por mês, nada mais. Jesus não mandou comemorar o seu nascimento ou o seu aniversário. Os discípulos não comemoraram, nem fizeram menção do nascimento de Jesus. Então, onde surgiu essa prática? De onde surgiu esta tradição? Eu vou explicar novamente. Quando Noé sai da arca, ele tem um filho chamado Canaã. E ele amaldiçoa esse filho por ter descoberto a sua nudez. Ele se torna Cão. E ele casa com Semíramis. E tem um filho chamado Cush. E aí tem um filho chamado Nimrod. Nasce Cush, filho de Cão, casa-se com Semíramis e tem um filho chamado Nimrod. Esse Nimrod, ou Nimrod, ele foi o mentor da Torre de Babel. História que você deve conhecer, que Deus então confundiu as línguas, porque Nimrod queria construir uma torre para ser adorado. Aí começa praticamente toda a idolatria. E aí Nimrod morre. Mas antes de morrer, ele casa com a sua própria mãe, Semíramis. E ela então tem um filho chamado Tamuz. Diz ela que ele nasceu atrás de uma árvore. Aí a existência da árvore de Natal. E ela disse que quem nasceu foi Nimrod ressuscitado. Ele ressuscitou e se tornou Deus do Sol. E ela então manda que as pessoas levassem presentes naquela árvore, porque ali nasceu Nimrod, ali foi ressuscitado Nimrod. Quer dizer, a árvore de Natal tem a sua origem, os presentes têm a sua origem, o Natal tem a sua origem. Então essa festa pagã diabólica, ela permaneceu. Quando chega o ano 320 e poucos, surge o imperador Constantino. Está na história, você pode botar no Google. Esse imperador diz ter uma revelação de Deus. Então ele vence todas as batalhas. E ele então chama para fazer parte do poder, da política, os pagãos. E havia os cristãos. Então Constantino, ele cria uma só
igreja, uma só religião. Aí surge a Igreja Católica. Então, o paganismo que já existia era a religião de todos os imperadores, de orgia, Natal, Carnaval e todas as festas diabólicas que você possa imaginar. Então, a Igreja Católica surge no ano 320 e pouco, através do imperador Constantino, e se mescla, ou se mistura, com o cristianismo. Alguns cristãos não aceitaram o paganismo e foram embora. E outros permaneceram e outros foram mortos e presos. Então o Natal começa a ser importante para alguns cristãos. Para alguns, não para todos. Então até hoje se comemora o Natal. Uma festa pagã, já existente e diabólica. Mas por que as pessoas comemoram o Natal? Eu vou provar na Bíblia mais uma vez para você. No livro de Atos 17, se alguém pode escrever aí, eu agradeço. Bom dia, Celiana. No capítulo 17 de Atos diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e, examinando cada dia nas Escrituras, se estas eram verdadeiras. Obrigado, Nilton. Então, veja o que está faltando em você. Examinar as Escrituras. Quer dizer, Paulo e Silas pregavam, mas haviam pessoas que não acreditavam 100%. Eles falam, espera aí, deixa eu examinar. Deixa eu conferir nas Escrituras para ver o que esses homens estão falando é verdade. É o que você não faz. Por isso que você acredita no Natal. Porque você não examina as Escrituras. Não tem nenhum versículo, nenhuma referência que manda você comemorar o Natal. Você não sabe que você está comemorando a festa mais diabólica, mais pagã existente. Mas você comemora. Porque o seu pastor falou, você engoliu. O seu pastor fala uma coisa, você engole. Você não confere, você não examina, você não conversa com ninguém, você não lê, você simplesmente engole o que o seu pastor fala. Aí está a ignorância. Você está com uma árvore de Natal dentro de casa, um demônio dentro de casa. E chega domingo, você está louvando a Deus, mas o demônio está na sua casa. E você ensina isso para os seus filhos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus condenou os sacerdotes e os fariseus porque eles eram mais amantes das tradições do que dos mandamentos. Você sabe que isso está escrito na Bíblia. Mas o seu pastor não interessa ele pregar para você. Porque se ele falar contra o Natal, ele vai ser uma pessoa fanática. No mundo atual, ele vai ser uma pessoa fanática. E ele não vai ter dizimista, ele não vai ter ofertante. E o negócio do seu pastor é dinheiro, não é a verdade que liberta. Com raríssimas exceções. Então a Bíblia fala aí em Atos 17 que haviam pessoas que examinavam o que Paulo e Silas falavam. Eles não engoliam pura e simplesmente. O povo brasileiro é ignorante, o povo brasileiro não lê. O povo brasileiro tem por natureza a ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento. Não leem, não estudam. Olá, Vanderlei. Então engole tudo que os pastores falam. Ah, porque está todo mundo participando, eu vou participar. Você está de mãos dadas com o diabo. Isso é uma festa pagã. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com a Bíblia. O Natal já existia antes do nascimento de Jesus. Era uma festa pagã. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz,
que Semíramis dizia que era o seu filho Nimrod ressuscitado, que se tornou o Deus Sol e ela se tornou uma deusa. Quando você vê aquela fotografia de uma mulher segurando uma criança, que as pessoas falam que é Maria segurando Jesus, isso já existia antes do nascimento de Jesus, pelo menos 4.000 anos atrás. Antes do nascimento de Jesus. Se já se passaram 2.000 anos que Jesus nasceu, com mais 4.000 anos, são 6.000 anos. Quer dizer, e você simplesmente acredita no Natal. Agora eu faço uma pergunta para você. Você acredita no horóscopo? Não, é do diabo. Você acredita em Saci Pererê, em disco voador, em chupa-cabra? Em alma penada? Em fantasma? Não, eu não acredito nisso não. Ué, mas como é que você acredita no Natal? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você não só acredita, como você incentiva a sua família aos seus filhos. Eu estou mostrando a Bíblia para você. Eu estou mostrando a Bíblia. Examine as Escrituras. Jesus disse, vocês erram porque não examinam as Escrituras. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo e Silas pregavam, mas haviam pessoas que examinavam as Escrituras. É o que você não faz. Você engole. Vai lá no livro de Lucas. E você, se você estudar o livro de Lucas, você vai ver que Jesus nasceu em setembro. É só você estudar o livro de Lucas. Eu tenho tudo escrito aqui, ó. Tudo explicado aqui nesse livro. Vai ver. Vai ver quando João Batista nasce, que era primo de Jesus. Vai ver quando Maria visita Isabel. E aí você vai ter uma ideia. Não existe data, mas existe uma ideia, uma época em que Jesus nasceu. Jesus nasceu em setembro. Jesus jamais nasceria em dezembro. Isso está escrito, você vai lá no Google que você acha isso. Não existe nenhuma fonte bíblica que prova que Jesus nasceu em dezembro e especificamente no dia 25. Mas você acredita, você engole, você comemora o Natal, você está comemorando a festa mais pagã diabólica que o diabo inventou. Mas você depois vai na igreja fazer libertação. Depois você vai na igreja pedir para o seu filho sair do vício. O seu filho anda sempre doente, claro. Você está levando o diabo para dentro da sua casa através da árvore de Natal, dos enfeites. Ah, porque a minha família... Ué, o que Pedro disse? Importa agradar a Deus do que aos homens. Você vai ser bruto, você vai ser estúpido com a sua família? Não, simplesmente você vai dizer, eu não acredito nisso. Por isso eu não comemoro. Ah, mas Jesus nasceu? Nasceu para você. Quem nasceu no dia 25 foi Jesus, filho de Maria e de Semíramis. Não Jesus da Bíblia. Não Jesus, filho de Deus. O diabo, os gadarenos, que eram os piores demônios que tinha, olá lê. Um dia Jesus expulsou os demônios dos gadarenos. E aí, um deles disse, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. O próprio demônio declarou que Jesus era filho do Deus Altíssimo. E você está comemorando o Natal, o Jesus, filho de Maria, que não tem nenhum poder. Quem tem poder é o Jesus, filho de Deus Altíssimo. Jesus perguntou, Pedro, o que eles dizem que eu sou? Ah, o senhor é filho de Elias, de Jeremias, filho dos profetas. E Jesus disse, e você, Pedro, quem eu sou? O senhor é o filho do Deus vivo. Assim de fácil. E os demônios também reconheceram. Então, a festa mais diabólica, mais encapetada que possa existir, se chama Natal. Que você comemora.
você dá presentinho, você bota árvore de Natal, você enfeita, você vai para o shopping, tira fotografia. O diabo está deitando e rolando da sua cara. O diabo está rindo, está zombando de você. Sabe por quê? Porque você é o encabrestado. Porque um faz, o outro faz, eu também vou fazer. Tá bom, então toma veneno, porque alguém tomou veneno. Deixa de ser burro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia se é que você é amante da verdade. Talvez você seja aquele crente meio barro, meio tijolo, né? Que nem fede nem cheira, que não morde nem assopra. Você é de acordo com a onda. Você dança de acordo com a música. Você não é cristão. Você é um crente como o diabo é crente. Porque cristão, ele tem posição. O cristão, ele paga o preço pela verdade. O cristão não tem medo de desagradar ninguém. Ele tem medo, sim, de desagradar a Deus. Esse é o cristão. O crente não. O crente, ele agrada a todo mundo. O crente, ele depende do ambiente que ele está. Se contou a piada, ele contou a piada. Se chora, ele chora. Se ri, ele ri. Se todo mundo se veste de branco, ele se veste de branco. Esse é o crente. O diabo também é crente. O cristão não. O cristão, ele tem posição. E ele paga o preço pela sua posição. Então pergunte ao seu pastor aonde está escrito para comemorar o Natal. Pergunte ao seu pastor qual foi o discípulo que comemorou. Será que no meio de tantos discípulos não teve um para comemorar? Você já fez essa pergunta? Será que no meio de tantos discípulos, Jesus não tinha apenas 12 discípulos? Você se engana. Jesus tinha centenas de discípulos. Será que ninguém, descobriu a pólvora? Olha, vamos comemorar o Natal. Não, ninguém fez isso. Nenhuma menção. Nenhuma menção. Então veja o que é a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento das coisas de Deus. No livro 17, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas pregavam, mas diz que haviam pessoas nobres que examinavam as Escrituras para ver se era verdade o que eles falavam. Será que você faz isso? Você examina as Escrituras? Não. O pastor mente para você, o pastor te engana e você diz muito forte. Vai arrebentar em nome de Jesus. Ele está te enganando e você está concordando com o seu próprio engano. Bom dia, Maria Luísa. Esse é o seu problema. E ainda tem pastores que não querem que você converse com ninguém, não querem que você entre na internet, não querem que você estude, para que você continue sendo ignorante e acreditando em tudo que eles falam. E você gosta. O Natal é a festa mais diabólica, mais profana. Vou te provar. Vamos ver se o Natal tem alguma coisa a ver com Jesus. Quando é que se vende mais cachaça, maconha, cocaína? Quando é que existe mais sexo? Os motéis estão lotados, as mulheres estão adulterando, traindo seus maridos e vice-versa. Onde e quando acontece mais desastres, mais mortes, mais assassinatos, as bocas de fumo é o dia que mais vende? No Natal. Ué, o que tem a ver tudo isso com Jesus? Diz para mim. Não tem nada a ver. Tem a ver com o diabo, porque é o diabo que faz essas coisas. E você é tão burro que você comemora. É como se você estivesse dizendo, diabo, vem na minha casa, vem na minha vida. É assim de fácil. Ah, porque na minha igreja, porque é minha família, porque é uma tradição familiar. Tudo bem. Continue acreditando na tradição. Agora, leia lá o que Jesus falou das tradições.
Veja. O diabo não persegue mais a igreja, porque o diabo se infiltrou na igreja. A igreja se tornou moderna. O mesmo pastor que condena o carnaval é o que participa do Natal. E o carnaval também já existia. O carnaval era feito nessa época. Se chamava Saturnália. E depois virou carnaval com outro nome. A festa da carne. O seu pastor condena o carnaval. Ele diz que o carnaval é do diabo. E o Natal? O Natal é de quem? Quem criou o Natal? Foi Deus? Foi Jesus? Foram os discípulos? Foram os profetas? Não, quem criou o Natal foi o diabo. Foi o projeto do diabo da idolatria. A árvore de Natal foi o projeto do diabo. E você continua dando presentinho. Só que quando você tiver uma dor, não peça a Deus para te livrar. Peça o Papai Noel. Bota o sapatinho na janela. Quando você tiver uma dor, peça o Papai Noel. Os pastores mentem para você. Os pastores são covardes. Porque você pode até ter raiva de mim, mas examine a Bíblia. Eu quero que você tenha raiva de mim. Eu quero que você me odeie, mas eu quero que você examine a Bíblia. Esse livro aqui, Um Chute na Idolatria, tudo que é da idolatria, desde o início até o fim, está escrito aqui com versículos bíblicos. E eu provo aqui nesse livro, com versículos bíblicos, que Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Quem nasceu foi Tamuz, o filho de Semíramis. Eu provo para você, na época, com a Bíblia, do livro de Lucas, que Jesus nasceu em setembro. Mas o importante não é comemorar o nascimento, e sim a morte de Jesus. É o que diz a Bíblia. Então eu quero que você tenha ódio de mim, ódio, de espumar. Mas leia a Bíblia, bonitinho. Leia a Bíblia, porque você está comemorando a festa mais diabólica, mais pagã que existe na Terra. E você comemora com alegria. Muita bebida, muita cachaça, muito sexo, muita idolatria, e você acha que é uma festa cristã. Você acha que é uma festa cristã? Ah, vamos beber. Não, rapaz, beber não. Não, hoje pode. É uma vez por ano. Hoje a gente pode fazer de tudo, porque é o nascimento de Jesus. Os espíritas são espíritas, mas comemoram o nascimento de Jesus. Os católicos são católicos, comemoram o nascimento de Jesus. Todas as religiões comemoram o nascimento de Jesus, mas não seguem, não creem em Jesus, mas vamos comemorar, né? Porque está todo mundo comemorando, as casas estão cheias de luzes fantasiadas, né? Enfeitadas. Ah, vamos comemorar. Rapaz, mas você não crê. Ah, mas não importa. Ah, eu vou na onda. Olá, Altinho, bom dia. Veja o que é a ignorância. A ignorância mata mais que as guerras. Olá, lindo. Alguém me diz o tempo aí, por favor? O seu problema é ignorância. Não é falta de fé. Meu amigo e minha amiga, faça como os nobres de Atos 17. Leia a Bíblia, por favor. Atos 17. Sabe quem estava pregando? Era Paulo e Silas. Eles que estavam pregando. Mas aquelas pessoas não engoliram o que eles falaram. Elas foram conferir nas Escrituras. Hoje, você não pode indagar o pastor. Você não pode questionar o pastor porque você é do diabo. O pastor não permite que você faça uma pergunta a ele. Mas engraçado que está escrito na Bíblia que os nobres, eles indagaram na Bíblia se era verdade ou não o que Paulo dizia. Hoje não. Hoje, se você for fazer uma pergunta ao pastor, o pastor está endemoniado.
Você está endemoniado. Obrigado, Newton. Você está endemoniado. Você não pode perguntar nada ao pastor. Porque você está endemoniado. Você não está na fé. Veja. Mas a Bíblia manda fazer isso. O seu problema é que você gosta de ser idiotizado. Essa é a resposta para você. Você tem que dizer, eu gosto de ser idiota, eu gosto de ser palhaço, eu gosto de ser burro. Eu ainda pago, eu dou meu dízimo, a minha oferta, ainda frequento e bato palmas. Fique com raiva de mim, me odeie. Quero que você me odeie, que você tenha muita raiva de mim, mas leia a Bíblia. Talvez um dia você me ame. Talvez um dia você diga, o bispo Sérgio, daquele jeito dele, ele tentou abrir os meus olhos. Ele tentou me tirar a venda, a ignorância. Talvez um dia você diga isso para mim. Fala, bispo, eu odiava o senhor pelo seu jeito, o senhor chamava a gente de burro, de estúpido. Eu tinha um ódio do senhor tremendo. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que o senhor estava certo. Hoje eu lhe amo. Isso vai acontecer se você fizer o que eu estou falando. Pergunta o seu pastor aonde está escrito na Bíblia para comemorar o Natal. Pergunta o seu pastor onde está escrito da árvore de Natal. Pergunta o seu pastor aonde está escrito para dar presente. Ele vai dizer, não, os reis magos trouxeram presente. Não, eles não trouxeram presente. Eles trouxeram honraria. Se você for lá no Google, você vai ver o que significa ouro, o que significa incenso e mirra. Vai lá, porque eu também não vou dar tudo mastigado para você. Porque você já é preguiçoso de nascença. Se eu der tudo para você, aí a preguiça vai aumentar. Vai lá no Google e vê o que significa ouro, incenso e mirra. Tinha alguns significados, tanto para o lado bíblico, como para o lado pagão. Aí você vê por que os reis magos, somente eles trouxeram as honrarias. Ninguém mais trouxe. Ou todo ano traziam honrarias para Jesus? Jesus tinha festa de aniversário? Os discípulos todo ano cantavam parabéns? Jesus todo ano recebia fralda, chupeta e brinquedinho, ursinho? Não. A única vez Jesus foi honrado para demonstrar a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e o poder de Jesus. Por isso, das 3 honrarias, ouro, incenso e mirra, cada uma tinha um significado. Isso não tinha nada a ver com presente. A Igreja Católica, no ano 320 e pouco, através do imperador Constantino, ela existe, ela começa porque o imperador criou a Igreja Católica. Não existia a Igreja Católica. Então ele criou uma só igreja. Ele disse, é uma igreja universal. Universal. Católica, que significa universal. É só você ler a história. Você está comemorando o Natal? Você está dando um presentinho? O diabo está assim para você. Batendo palma, beijinho no ombro. Ah, porque a minha família, porque o fulano, porque o ciclano. Ué. Quem é mais importante para você? Você conhece o primeiro mandamento, bonitinho? Você já leu o primeiro mandamento e o segundo mandamento? O primeiro manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo fala da idolatria. Pergunte ao seu pastor, vamos terminar aqui, pergunte ao seu pastor, pastor, tem algum versículo na Bíblia que Deus mata os pobres? Pastor, tem algum versículo na Bíblia que Deus fica irado com os pobres? Pergunte ao seu pastor. Aí depois você pergunta, pastor, tem algum versículo na Bíblia que Deus mata os idólatras? Pergunta ao seu pastor. O seu pastor vai ficar possuído, porque ele não gosta que você indague ele. Ele não gosta que você pergunte. Ele não gosta que você questione. Ele quer que você seja um seguidor encabrestado. Ele quer que você seja cego, estúpido, palhaço e idiotizado. É o que o seu pastor quer que você seja. Basta você fazer essas perguntas. Você está indo numa igreja onde tem lá a árvore de Natal, enfeite.
Sai fora da Babilônia. Sai fora da Babilônia. É o que a Bíblia manda. Tá aí. Se você gostou, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, Deus tem que tocar. Nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. A dona Lica vai colocar o número da conta. E se você quiser o Pix, você entra em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo através do Message. Para tirar alguma dúvida ou para pedir o número do Pix. Divulgue esse vídeo. Estamos se aproximando da festa mais pagã, mais diabólica que existe. Criada pelo diabo. Mas você gosta da mentira. Um abraço.